Olá, tudo bem com você? O tema de hoje é a centralidade da cruz na vida de Jesus. Estamos aqui no programa Adoração e você sabe que aqui no programa Adoração é o seu encontro com a Palavra de Deus. E você sabe e conhece que aqui na Novo Tempo nós nos importamos muito com você. E queremos que você tenha a oportunidade de se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. E por isso a Escola Bíblica preparou o guia de estudo Revista Esperança Novo Tempo, a cura do pecado. Todos nós somos afetados por esta tragédia, que é o pecado. E nesse guia de estudo você vai conhecer mais sobre o plano de Deus para a sua vida e poder inclusive se aprofundar nesses temas, sobre a origem do mal. Se Deus é bom, por que existe o mal? Por que existem essas tragédias? Por exemplo, pecado, sofrimento e morte, um Salvador prometido, sobre as profecias messiânicas, sobre a lei, sobre o pecado, salvação do pecado e da morte, o reino do pecado ao reino de Deus, o retorno do Salvador, o fim do pecado. Essa é a nossa grande esperança, o fim do pecado. Quer conhecer mais sobre este grande plano que Deus tem para a sua vida? Você pode solicitar o guia de estudo A Cura do Pecado através do nosso WhatsApp 12 98244 4449 ou através do nosso site novotempo.com/escola bíblica. Inclusive no site você pode ali escolher dentro de uma quantidade significativa de estudos, você pode escolher aquele que mais lhe interessa. Caso você queira também se tornar um anjo da esperança, você pode assim o fazer através do nosso telefone 12 21 27 30 30, porque é através deste projeto que guias de estudo como este chegam às casas de mais de milhares e milhares de pessoas em torno aqui do nosso território, no Brasil. Este é o momento em que vamos então abrir a Palavra de Deus e eu quero convidar você para juntos orarmos, para que possamos estudar a Bíblia juntos. Vamos orar? Pai eterno, Deus de amor, grato nós somos a Ti porque o Senhor nos concedeu a Tua Palavra, a Tua revelação. E neste momento pedimos que esta Palavra fale ao nosso coração e nos ensine os Teus caminhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Maravilha! O tema que vamos estudar hoje é a centralidade da cruz na vida de Jesus. E certamente você já se deparou com perguntas intrigantes que desafiam o próprio conhecimento. Uma dessas perguntas, particularmente para mim, é sobre a consciência que Jesus tinha a respeito de sua missão, o que envolvia, obviamente, a sua morte. Um famoso teólogo anglicano chamado John Stott, ele escreveu uma frase muito interessante no seu livro A Cruz de Cristo. Eu quero convidar você para me acompanhar na leitura desta frase. Ele disse assim: desde a infância de Jesus, deveras, desde o seu nascimento, a cruz lança uma sombra no seu futuro. Sua morte se encontrava no centro de sua missão. Está na página 15 do livro A Cruz de Cristo. E a pergunta que eu faço é, a partir de que momento Jesus teve a compreensão de que ele era o Messias prometido? E a partir de que momento ele compreendeu que sua missão consistia em dar a sua vida para salvar o mundo de seus pecados? Bem, a Bíblia não fornece muita informação sobre essa questão, mas a partir de um evento registrado nas linhas da Bíblia Sagrada, podemos fazer algumas deduções. O relato está no livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 41, onde o autor, que é Lucas, descreve a primeira Páscoa que Jesus celebrou com seus pais em Jerusalém aos 12 anos de idade. Vamos então ao texto bíblico, Lucas, capítulo 2, versículos 41 em diante. E o texto bíblico diz assim:
Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. Uau! Há aqui 3 pontos muito importantes que eu quero destacar com você. O primeiro deles é sobre o significado da Páscoa. O segundo, e aqui vale fazer um parênteses, José e Maria perderam Jesus. Esse parênteses é tão importante porque José e Maria viajaram por um dia inteiro até perceberem que Jesus não estava com eles. Não deixe isso acontecer com você. Em sua caminhada, em sua rotina, em sua correria do dia a dia, não perca Jesus. Não perca Jesus, o Redentor do mundo, o Criador, Deus conosco. O terceiro ponto é que Jesus nega sua filiação humana e afirma sua filiação divina. Então eu convido você para que possamos ver juntos cada um destes pontos com maiores detalhes. Vamos começar então com a Páscoa, pois de acordo com a cultura judaica, a idade de 12 anos era a linha divisória entre a infância e a juventude. Quando o menino hebreu completava 12 anos, era considerado filho da lei e filho de Deus. E de acordo com a cultura judaica, os meninos hebreus recebiam instruções especiais em assuntos religiosos e era esperado que eles participassem das festas e cerimônias sagradas. Havia 3 festividades anuais muito importantes que todos os homens de Israel deviam comparecer perante o Senhor em Jerusalém. A primeira dessas festividades era a Páscoa, a segunda, o Pentecostes, e a terceira, a Festa dos Tabernáculos. Mas a Páscoa era a mais importante delas. José e Maria eram israelitas devotos e iam todos os anos assistir à Páscoa. Agora que Jesus tinha completado 12 anos de idade, seus pais o levaram junto com eles para Jerusalém. A viagem não era curta, durava alguns dias. Os israelitas formavam grupos e viajavam em caravanas até para se protegerem. Ao longo do caminho, passavam por lugares importantes da história de Israel e os pais e as mães contavam aos seus filhos, com detalhes, as maravilhas que Deus tinha feito por seu povo nos tempos passados. E uma dessas grandes maravilhas realizadas por Deus foi a Páscoa. A primeira Páscoa foi observada quando os hebreus ainda eram escravos no Egito. Na última noite de sua escravidão, Deus instruiu os hebreus para que reunissem suas famílias nas próprias casas. Eles deviam borrifar os batentes das portas com o sangue do cordeiro morto, deviam comer o cordeiro assado com pão, sem fermento e ervas amargas. E naquela noite, à meia-noite, todos os primogênitos dos egípcios foram mortos. E somente então Faraó permitiu que os hebreus saíssem do Egito. O Senhor ordenou que a Páscoa fosse, então, observada anualmente pelos israelitas. E nós lemos isso em Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 26, onde Deus diz o seguinte. Aqui está o texto, Êxodo, capítulo 12, versículo 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Sabe, a libertação da escravidão do Egito era um símbolo de uma libertação muito maior,
a libertação da escravidão provocada pelo pecado. E essa libertação ocorreria através da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Infelizmente, para a maioria das pessoas no tempo de Cristo, inclusive para a maioria das pessoas que estavam ali no templo, a observância dessa festividade, da Páscoa, havia se tornado pura formalidade. Entretanto, para o menino Jesus, o Filho de Deus, aquela Páscoa teve um grande significado. E eu convido você para voltar ao relato bíblico. Porque a Bíblia diz que depois de 3 dias, quando seus pais o encontraram no templo, assentado entre os doutores, fazendo-lhes perguntas, a Bíblia diz que todos estavam admirados com a inteligência de Jesus e o conhecimento que ele tinha das Escrituras. E quando sua mãe lhe perguntou: filho, por que você fez isso com a gente? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. A resposta que Jesus dá é um tanto reveladora. E está aqui em Lucas capítulo 2, verso 49, e o texto diz assim: ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Outra tradução ainda diz, a revista corrigida, Lucas 2, 49, não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? A resposta que Jesus dá parece indicar que ele já compreendia a sua relação para com Deus. E sobre essa questão, Ellen White traz um comentário muito interessante no livro Desejado de Todas as Nações, na página 53. E ela diz assim: em seu íntimo surgiam novos estímulos. Silencioso e pensativo, parecia estudar a solução de um grande problema. O mistério da missão do Salvador se desvendava diante dele. Uau! O mistério do Salvador se desvendava diante dele. Isso daqui é impressionante. É impressionante. Lembre-se que a Páscoa apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E durante a festividade da Páscoa em Jerusalém, lá estava o menino Jesus, aos 12 anos de idade. Após 3 dias, longe do contato da multidão, quando sua mãe o questiona: por que fez isso? Sua resposta: estou na casa de meu pai, tratando dos negócios do meu pai, demonstra que ele já tinha conhecimento de sua missão. E em sua missão, a cruz ocupava o centro de sua vida. De novo, no livro A Cruz de Cristo, de John Stott, diz que os evangelhos sugerem que, e eu convido você para acompanhar aqui nessa citação, diz que os evangelhos sugerem que o batismo e a tentação de Jesus foram ocasiões em que ele se comprometeu em seguir o caminho de Deus em vez do caminho do diabo, o caminho do sofrimento e da morte em vez do caminho da popularidade e da fama. Jesus teve que fazer uma escolha e ele escolheu seguir o caminho de Deus. O caminho de Deus ao invés do caminho do diabo, o caminho do sofrimento e da morte em vez do caminho da popularidade e da fama. Impressionante. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram um episódio interessante em que Jesus defende seus discípulos por não jejuarem, e ao fazer essa defesa, Jesus anuncia sua morte. Convido você para acompanhar o relato que está no livro de Marcos, no capítulo 2, versículos 19 e 20. Marcos, capítulo 2, versículo 19 e 20. O texto diz assim: Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Observe aqui a fraseologia. O verbo tirado tem a mesma raiz de Isaías 53, verso 8, onde o profeta descreve os sofrimentos do Messias e sua morte substitutiva. O texto de Isaías 53, verso 8, diz assim: porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Observe que o verbo ser cortado e tirado são verbos que têm a mesma raiz.
Então, muito provavelmente, Jesus está aludindo àquilo que o profeta Isaías escreveu lá no seu livro, no capítulo 53, descrevendo a vida do servo sofredor, a vida do próprio Messias. Portanto, desde a juventude de Cristo, ainda quando pré-adolescente e durante todo o seu ministério, a cruz ocupava um lugar central no coração de Jesus. Em outra ocasião, Jesus pergunta aos discípulos sobre sua identidade, e o texto está em Marcos, capítulo 8, versículos 29 até o versículo 32. Eu convido você para me acompanhar nessa leitura. Marcos, capítulo 8, versículo 29 até o versículo 32. E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, o Senhor é o Cristo. Verso 30. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Note bem, Jesus expõe essas verdades a respeito de sua identidade e o que envolve a sua missão com clareza, até que Pedro chama à parte e o repreende. Existe algo aqui chamado de segredo messiânico, porque Jesus advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito, porque as pessoas tinham uma compreensão equivocada a respeito do ministério de Cristo. Então, o segredo messiânico consistia em guardar segredo quanto à identidade messiânica de Jesus, pois as pessoas naquele tempo, embora esperassem pelo Messias, tinham um conceito falso a respeito de sua missão. Elas não procuravam a redenção do pecado, mas a libertação dos romanos. Por exemplo, no milagre da multiplicação dos pães, e você pode ler isso lá no capítulo 6 do Evangelho de João, as pessoas queriam coroá-lo rei, porque viram nele um grande libertador. Se Jesus tinha poder para alimentar aquela grande multidão, ele também teria poder para libertá-los do jugo romano. Havia a expectativa messiânica da vinda de um líder político e revolucionário. Até mesmo Pedro foi enganado pelo diabo quando sugeriu que a cruz não era necessária. Então, neste momento, Jesus o repreende duramente, dizendo, e está aqui em Marcos 8, 33, ele é repreendido duramente por Jesus, e Jesus diz assim, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Um pouco mais adiante no relato do Evangelho de Marcos, Jesus novamente revela aos discípulos o verdadeiro caráter de sua missão. Está aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 31, onde o texto diz assim, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Verso 32, eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Certamente tinham medo de perguntar porque eles acalentavam no coração uma expectativa de um grande libertador, de um grande revolucionário político. E essa descrição de Jesus, de que ele sofreria, de que seria entregue na mão dos malfeitores e morreria de uma forma violenta, isso era algo estranho para o coração dos discípulos e por isso eles tinham medo de perguntar. O relato dos evangelhos demonstra que dia após dia Jesus se revelava aos seus discípulos como Salvador, porque desejava dar a eles um verdadeiro entendimento dele como Messias prometido. Um pouquinho mais adiante ainda, Jesus manifesta no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E observe a ênfase apontada no texto de Marcos, está aqui em Marcos capítulo 10, versículo 33 e 34, e o texto diz, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Sabe, o texto parece muito igual aos demais
que lemos anteriormente. Entretanto, há uma ênfase do servo sofredor de Isaías 53 como filho do homem reinante em Daniel 7. A ênfase mais impressionante nessas predições que Jesus faz não é que Jesus seria traído, rejeitado e condenado por seu próprio povo e seus líderes, nem que eles o entregariam aos gentios, que dele escarneceriam e o mataria, nem que depois de 3 dias ele ressurgiria dentre os mortos. Nem é tampouco que Jesus se identificava como o Filho do Homem. A expressão Filho do Homem foi usada para designar a figura celestial a quem Daniel viu em sua visão, vindo nas nuvens do céu, recebendo autoridade, glória e poder soberano, e recebendo a adoração das nações. Mas o que impressiona de fato é o fato de Jesus fundir as duas figuras messiânicas do Antigo Testamento ao afirmar como Filho do Homem, que como Filho do Homem, ele sofreria e morreria. Jesus descreve a figura do servo sofredor de Isaías 53 e combina com a do Filho do Homem reinante de Daniel capítulo 7. E Lucas enriquece ainda mais a descrição acrescentando o seguinte comentário, está em Lucas aqui capítulo 18, versículo 31. Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Observe a ênfase que Jesus dá. Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Os evangelhos registram pelo menos mais 8 ocasiões em que Jesus se referiu à sua morte, sendo as últimas 6 feitas durante a última semana da sua vida. Inclusive, Jesus faz uma citação direta de Isaías 53, onde ele deveria ser contado entre os transgressores. Vejamos o texto que está em Lucas, capítulo 23, versículo 37. Essa é a citação que Jesus faz de Isaías capítulo 53. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Qual era a perspectiva de Jesus acerca da sua própria morte? Jesus sabia que ia morrer, não no sentido em que todos nós sabemos que morreremos um dia, mas no sentido em que ele teria uma morte violenta, prematura e intencional. No Evangelho de João, o autor usa 2 palavras para se referir à morte de Jesus: hora ou tempo de sua glorificação. E o texto está aqui no livro de João, capítulo 12, versículo 27. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Queridos amigos, você que nos acompanha, Jesus nos amou tanto que ele deliberadamente decidiu cumprir o que estava escrito a respeito de si mesmo, por mais doloroso que isso fosse. Essa atitude não era nem fatalismo, nem complexo de mártir. Jesus simplesmente cria que a escritura do Antigo Testamento era a revelação do Pai e ele estava totalmente decidido a fazer a vontade do Pai e, além disso, ele sabia que seu sofrimento e morte não seriam sem propósito, porque ele tinha vindo para buscar e salvar o perdido. Foi pela salvação dos pecadores que Jesus morreu, dando a sua vida em resgate por mim e por você, e também por todo mundo. Por nos amar, Jesus escolheu a cruz, o caminho de Deus, e nós só temos 2 opções: escolher o caminho do eu ou escolher o caminho de Deus. Escolher o caminho de Satanás, do egoísmo, ou o caminho do amor, abnegação e sacrifício do próprio eu. Escolher o caminho da loucura ou o caminho da fé. E geralmente eu digo, diante de uma catástrofe, diante de uma tragédia, só existem 2 opções para nós. Ou nós abraçamos a fé que nós recebemos através da revelação de Deus em sua palavra, a Bíblia Sagrada, ou nós mergulhamos nos abismos profundos da loucura.
Escolher o caminho de uma vida vazia sem Cristo ou o caminho de uma vida plena em Jesus? Escolher o caminho da desobediência à palavra de Deus ou o caminho da obediência? Escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna? Sabe, para os que não compreendem, a fé cristã é loucura, mas para os verdadeiros crentes é uma grande esperança. Nas palavras do apóstolo Paulo, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E a pergunta que eu faço para você, qual é a sua decisão? Você deseja seguir o caminho de Deus, que conduz à vida eterna? Ou você deseja seguir o seu próprio caminho? Um dia Jesus fez a sua escolha. Um dia Jesus decidiu trilhar até o fim, e sabendo que iria morrer, e uma morte cruel, violenta, mas Jesus decidiu ir até o fim, por amor a você. Você desejaria, de neste momento, se posicionar ao lado de Cristo e aceitar a tremenda oferta de salvação que Ele fez por mim e por você? Sabe, se a lei de Deus pudesse ser alterada num mínimo detalhe, não seria necessário Jesus vir a este mundo morrer pelos nossos pecados. Mas a lei de Deus é imutável. E nós só temos uma compreensão mais profunda do que é o pecado quando entendemos o que significou a morte de Jesus. Ele foi até o fim por você, porque Ele escolheu salvar você. Você gostaria de, neste momento, se posicionar ao lado de Jesus? Se este é o seu desejo, de se posicionar ao lado de Jesus e dizer, eu quero que Jesus reine no meu coração, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero ser salvo dos meus pecados e ter uma vida nova, esquecer o meu passado e viver uma vida nova em novidade de vida. Se este é o seu desejo, eu convido você neste momento para orar comigo. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos se você puder e vamos orar. Pai eterno, Deus de amor, muito, muito obrigado porque a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra nos ensina que o Senhor nos amou e nos amou até o fim. E o sacrifício que o Senhor realizaste por cada um de nós não foi fácil. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor carregou os pecados de toda a humanidade sobre si mesmo. E esses pecados foram pesados. E nós Te agradecemos porque por meio de Sua morte na cruz, nós podemos ter vida e vida eterna. E por isso, Pai, neste momento estamos nos posicionando, demonstrando para Ti o quanto nós Te amamos e que queremos viver na Tua presença, aceitando esta oferta preciosa de salvação. Por isso, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas faltas. E nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos dê uma nova vida, que o Senhor nos capacite a vivermos no poder do Teu Santo Espírito, obedientes à Tua palavra, com uma fé viva na esperança gloriosa do breve retorno de Cristo Jesus. Abençoe, Pai, cada telespectador em seus anseios, em suas necessidades. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Ricamente, e que você experimente o poder de Deus na sua vida, agindo poderosamente em você. Um grande abraço.